E aí galera, beleza? Estamos aqui novamente hoje para falar mais um pouquinho sobre cinema. Outra vez um filme que foi lançado diretamente aí para o Netflix, né? Não passou pelas salas de cinema, então vocês já podem conferi-lo aqui, né, no Netflix de vocês. O filme se chama A Lavanderia, tá? É um filme dirigido pelo ótimo diretor Steven Soderbergh, diretor de grandes obras aí como, por exemplo, Sexo, Mentiras e Videotapes, da década de 80, do final da década de 80, e também o excelente Traffic, do começo dos anos 2000, filme que até chegou a ganhar o Oscar, né? E dessa vez aqui o Steven Soderbergh, ele nos traz uma trama bem engenhosa, né? Ele pelo menos tenta nos trazer uma trama engenhosa, na qual a gente irá acompanhar aí as ações da protagonista, que é a Mary Streep. Aliás, a trama, né, o filme ele é recheado de excelentes atores. Temos a Mary Streep, temos o Antônio Bandeiras, temos o Gary Oldman e temos inclusive a Sharon Stone fazendo ali uma pontinha, uma participação pequena, mas é sempre muito bom rever a Sharon Stone também, uma das excelentes atrizes aí dos anos 90 especialmente. Mas voltando à trama, aqui na lavanderia o filme vai acompanhar aí os passos da Mary Streep na tentativa de receber um seguro de vida, né, um seguro acidente por conta da perda do seu marido num evento triste aí num barco, né? Acontece no primeiro ato do filme um incidente envolvendo um barco. Nesse momento ela perde o marido dela vem a falecer, e aí a partir daí o filme vai narrar as ações dela em busca desse possível seguro financeiro, né? Seguro que a gente está falando aqui é seguro mesmo, dinheiro que ela deveria receber das instituições que supostamente dariam esse seguro a ela, né? A partir daí o filme entra nesse universo das grandes corporações, das seguradoras, dos bastidores que existem por trás dessas tramas todas, e para chegar à conclusão de que é realmente muito difícil que as pessoas consigam receber os seus direitos, né? O filme ele traça toda uma estilização narrativa, né, para nos mostrar basicamente isso, né, uma crítica a esses processos extremamente burocráticos que as pessoas têm que enfrentar muitas vezes para poder conseguir receber os seus direitos. Vamos lá, falando do filme agora tecnicamente um pouquinho, né? É óbvio que o Steven Soderbergh ele entende de cinema, né? E também ele está aí acompanhando com certeza as tendências atuais, e não apenas por isso, mas também por isso fez uma opção estilística em cima do filme dele. E aí eu consigo imaginar as dúvidas que permeiam a cabeça, ou pelo menos eu tento imaginar as dúvidas que permeiam a cabeça de um cineasta no momento em que ele tem uma história para contar, ele sabe que aquela história é um bom material, e aí ele vai precisar simplesmente fazer as escolhas narrativas, né? As escolhas estilísticas que ele vai usar para contar aquela história. Seria o equivalente a você ter uma história e aí você vai pensar se você conta ela no formato de prosa, se você conta ela no formato de poesia, se você transforma aquilo num diálogo, enfim. São as escolhas estilísticas, são as escolhas narrativas que o cineasta, que o diretor precisa fazer no momento, e aí a partir daquela escolha ele vai determinar os rumos que o filme segue, né? E aqui o Soderbergh ele faz uma escolha muito recorrente nos dias de hoje, né? Ele faz uma escolha muito semelhante ao que um outro cineasta, o Adam McKay, fez 4 anos atrás, num filme também muito bom, que chama-se A Grande Aposta, que também foi indicado ao Oscar, né, naquele ano. Por quê? Porque tematicamente os dois filmes são muito semelhantes, né? Existe ali uma crítica à burocracia, uma crítica ao sistema, uma crítica às dificuldades que permeiam aí todos esses trâmites, né? E ali, lá no filme de 2015, o Adam McKay, ele consegue trazer de uma forma lúdica, inclusive, informações que a gente passa a vida inteira tentando entender sobre bolsa de valores, mercado imobiliário, etc, etc. E ali no filme de 2015, O Grande Aposta, o Adam McKay ele consegue nos trazer essas informações de uma forma lúdica. O Steven Soderbergh visivelmente foi beber nessa fonte. Ele tentou trazer para a lavanderia
essa mesma temática, esse mesmo esquema, temática não, esse mesmo esquema, né? Começa o filme já com uma brincadeira, trazendo ali o Antônio Bandeiras e o Gary Oldman, tentando nos trazer informações até muito interessantes, né? Os primeiros 5 minutos do filme são muito bons. Infelizmente, depois me parece que existe um certo exagero na estilização. E esse exagero não acrescenta em nada à trama, né? Me parece que ele se perde na própria vaidade de querer mostrar que ele sabe fazer aquilo, o diretor no caso. E com isso, a história fica meio amarrada, de forma que muitas vezes eu queria ver mais o que se passava na cabeça das personagens do que propriamente ver personagens aleatórios conversando com o espectador, né? A quebra da quarta parede, que é justamente isso que eu acabei de falar, quando um dos personagens se dirige diretamente ao seu espectador, né? Essa quebra da quarta parede ela é recorrente no filme, desde o primeiro minuto, né? E esse é um efeito que vem sendo usado muito, né? Mas que já existe há muito tempo, mas que agora vem sendo usado muito. A Deadpool faz isso o tempo todo, o próprio A Grande Aposta faz isso o tempo todo, né? A série House of Cards faz isso o tempo todo também. Então, assim, você tem aí um excesso de uso desse efeito e com isso você corre-se o risco de torná-lo vazio. E é aí que me parece que o filme erra, né? O excesso faz com que esse efeito que até certo ponto ele é bonitinho, ele é legalzinho, ele é divertidinho, mas quando usado em excesso ele acaba prejudicando mais do que enriquecendo a produção, né? No caso, o filme A Lavanderia. Mas, em geral, não chega a comprometer absurdamente o projeto. É um filme curto, ele não se prolonga por mais do que deveria, ou seja, você não vai ter um desgaste ao término do filme, de estar cansado de assisti-lo, isso não acontece. O filme de 1h35, então não é cansativo, e ele cumpre ali o papel que ele se propõe de trazer uma crítica a esse sistema, como eu disse, né, anteriormente. Não sei se seria o estilo que eu abraçaria para contar essa história. Talvez pelo fato de estar sendo demasiadamente usado recentemente, eu de repente optaria por um outro esquema. Me vem à cabeça aqui o filme SOS Saúde, um documentário espetacular do Michael Moore. Eu sou fã do Michael Moore, tem gente que detesta ele, mas eu adoro o Michael Moore. Acho que ele tem uma sagacidade e que ele aplica essa sagacidade, essa veia cômica nos documentários dele de maneira espetacular. E no SOS Saúde, ele traz uma mesma crítica, só que a um outro segmento, né? No caso ali eram as empresas de seguro-saúde, mas ele faz uma crítica a essas empresas, a dificuldade que os usuários dessas empresas têm para receber os seus serviços, só que de uma forma documental, né? Um documentário recheado de humor, recheado de ironia, que são as marcas características do cinema do Michael Moore, mas ali ele faz isso de uma forma documental, né? Menos lúdica que aqui o Lavanderia tenta fazer. No Frigir dos Ovos, é bom, o filme é muito bom, daria aí 3 estrelas e meia tranquilamente, vale a indicação, tá no Netflix disponível, então assim, no meio de tantas e tantas porcarias que existem aí nesses catálogos de stream, ter um filme com a Meryl Streep, com Gary Oldman, com o Antônio Bandeiras e com a Sharon Stone, entre outros, tem outros bons atores também no elenco, eu acho que por si só isso já faz valer, né? Mas ficam aí feitas essas ressalvas. De todo jeito, é um bom filme e depois vocês aí me digam nos comentários se vocês curtiram, se vocês não curtiram, se vocês vão assistir, se vocês não vão assistir. Eu quero muito ter aí essa interaçãozinha aí com vocês. Beleza, galera? Então foi isso, A Lavanderia, filme no Netflix rolando aí e a gente vai se falando. Até mais. Tchau, tchau.